Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo damos continuidade à análise do livro A Arte de Ler de Mortimer Adler, agora analisando o capítulo 13, o que o leitor pode dizer. Nesse capítulo o Mortimer Adler coloca aqui os critérios que um leitor tem que tomar cuidado, tem que analisar antes de julgar a uma determinada obra. Uma vez que você tenha lido o livro e tenha compreendido da melhor forma possível aquela obra, você vai estar apto a fazer aí um determinado julgamento em relação àquela obra. Se você vai concordar ou não com aqueles argumentos, se você tem algo a acrescentar, ou se vai considerar que aquela obra não é interessante, etc. Fazendo esse julgamento, que você vai ter aí algo interessante, um aprendizado em relação àquele livro. E para que você possa realizar um determinado julgamento em relação à obra, é importante analisar determinados critérios. E o Mortimer Adler coloca 4 critérios que devem ser analisados para fazer esse julgamento em relação à obra. Se a obra é considerada ruim ou boa ou não. Então ele diz, você tem que olhar se o autor está mal informado, se ele não está informado propriamente daquela obra, e se o autor atuou de forma ilógica ou se ele atuou, fez uma análise incompleta. Então ele coloca aqui, dizendo, você não está informado, você foi mal informado, você é ilógico, seu raciocínio não convence e sua análise está incompleta. Então, analisando esses 4 critérios aí, você vai determinar se o autor ele tem aí uma obra que é considerada ruim ou não. Primeiro, você não está informado, ou seja, a má informação. Basicamente aqui o que acontece é não estar informado. Falta de um conhecimento importante para aquela obra. E não tendo esse conhecimento, basicamente todo o texto estaria prejudicado. Um conceito básico, uma informação vital que poderia ser utilizada para que se atendesse aí a verdade propriamente dito. Então isso acontece muito em relação a, por exemplo, livros científicos antes das suas próprias descobertas, que normalmente naquela fase histórica, naquele momento determinado, o autor não tinha os conhecimentos que foram adquiridos e descobertos posteriormente. Então, portanto, os livros científicos em especial têm essa coisa toda das verdades serem alcançadas com o passar do tempo, e os livros anteriores vão perdendo aí o seu foco, muito embora muitos deles possam ser lidos com aspecto filosófico, Mas enfim, o autor não está informado em relação a algo que é considerado importante na própria obra. Em seguida, temos que o autor está mal informado, ou seja, quando ele propõe algo como verdadeiro, quando na verdade algo está considerado como falso, ou seja, ele não tomou todas as precauções de se informar sobre determinado assunto e, portanto, ele tem premissas equivocadas com base em algo que é considerado falso. Então, ele está mal informado em relação a determinado tópico. Em seguida, o autor ilógico. Você tem que analisar se o autor ele está partindo com ideias e que essas ideias são colocadas com uma determinada lógica, ou seja, não é cometido aí nenhum sofisma de raciocínio, ou seja, uma conclusão que não resulta em razões propriamente apresentadas, ou seja, você apresenta ideias que não têm uma cadência, não tem uma lógica sistemática, não tem um embasamento lógico e dentro de um raciocínio. Além disso, análise incompleta. Quando o autor ele não resolveu os problemas que ele se propôs, portanto essa análise está incompleta, ou quando ele não propôs os temas utilizando todo o material que seria interessante, ou utilizou um material escasso, portanto a obra é considerada incompleta. Então são essas 4 críticas que o leitor pode fazer em relação à obra. O autor não está informado. Se ele não estiver informado com algo realmente algo imprescindível, algo importante em relação à obra, então, portanto, aquela obra é criticável. O autor está mal informado, ele tomou como base premissas que eram equivocadas, tendo aí algo, considerando verdadeiro como que na verdade é algo falso. Quando o autor ele está sendo ilógico, ou seja, não apresentou raciocínio
correto, né? Um sofisma está sendo utilizado naquela obra, e, portanto, também a análise incompleta, quando o autor não resolveu todos os problemas que se propôs, ou quando ele usou um material aí que não é interessante. Tendo em vista todos esses quatro tópicos, né, esses quatro requisitos, você vai analisar se aquela obra é considerada, portanto, uma obra boa, uma obra justificável, uma obra razoável ou não. Então é bem interessante esse capítulo aí para se analisar, né? Tendo compreendido a obra, você vai analisar todos esses aspectos aí. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, curta, compartilha. Muito obrigado pela atenção. É isso.